Olá, bem-vindo à GOMED. Hoje nosso curso é sobre ultrassonografia das carótidas. Neste curso, você vai aprender a importância de saber medir este complexo intimal. Saber quando medir, em quem medir, aonde medir e também quem não medir. Quem que não é necessário fazer este exame. Quais as tabelas utilizadas por nós. E também saber a importância de que o complexo miointimal ele faz uma análise de um risco pré-aterosclerótico. Então vamos lá, tenha um bom curso, fique conosco até o fim. Este curso ele foi orientado através de 3 recomendações de 3 grandes centros. Um centro inglês, um centro americano e um centro brasileiro. Mas nós decidimos usar o posicionamento do Departamento de Imagem Cardiovascular, realizado ano passado, por ser muito atual, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que ela também foi baseada naqueles estudos, mas esta aqui está bem atualizada. Então, isto aqui está disponível para você na internet e você pode, então, pesquisar a hora que quiser. Vamos fazer um resumo, vamos orientar você através do que foi dito, então, nesse posicionamento. Como tudo começou em relação ao complexo intimal? Existia uma necessidade de fazer uma identificação precoce para iniciar uma terapia antes mesmo, talvez, da pessoa desenvolver o quadro clínico de aterosclerose. E esse identificador precoce é o complexo intimal, que hoje é um marcador já estabelecido. E esse marcador ele faz com que, então, consigamos iniciar a terapia, talvez no início do processo aterosclerótico ou mesmo antes. E isso muda o patamar de muitas coisas. Os pacientes mudam o grau de gravidade de sua doença, as medicações podem ser muito melhor orientadas. Então essa é a importância. Nós conseguimos, através do complexo intimal, determinar um risco cardiovascular ou cerebrovascular futuro do paciente. Quais são então as camadas da parede arterial? É isso que nos interessa, porque através dessas camadas da parede arterial é que vamos identificar o complexo miointimal. Então existe a camada adventícia, a camada íntima e a camada média. O que nos interessa é a camada íntima e média. Então, que são as duas linhas paralelas que você vai ver aqui. A interface íntima, que fica mais perto da luz do vaso, e a média, que fica junto à adventícia. Aqui, então, vemos de uma forma mais clara, camada íntima, mais perto da luz do vaso, e a camada média. A camada adventícia, ela não entra na medida. Então é muito importante que você saiba diferenciar, então veja a camada íntima, mais perto da luz, e a camada média. A camada adventícia seria uma terceira linha mais abaixo, em que não entra na medida. E qual o significado clínico da espessura do complexo intimal? Observe bem o significado. Uma meta-análise observou que para cada aumento de 0,1 milímetros, 0,1 milímetros, observe bem, o risco de acidente vascular cerebral aumentou em 12% e o risco de infarto do miocárdio em 8%. Então, uma medida mínima de 0,1 milímetros fez com que mudasse a categoria de risco dos pacientes. 20% dos pacientes que estavam no risco intermediário para um evento cardiovascular ou cerebrovascular passaram para um risco elevado. Então observe a importância de você saber medir adequadamente o complexo intimal da carótida. Então é isso que nós vamos orientar você também, porque o 0,1 milímetro de diferença muda o tratamento daquele paciente.
Então, antes de explicarmos como medir e como fazer o exame do complexo intimal, vamos saber qual é a definição de placa dentro da carótida pelo exame de ultrassom. Você tem que saber o que é uma placa carotídea. Por quê? No momento em que você identifica a placa, você não precisa mais fazer análise do complexo intimal. Porque essa análise ela é importante para definir uma pré-aterosclerose. Então, se já tem a aterosclerose formada, não é necessário fazer essa medida após. Então, a definição de placa. Uma delas é que a estrutura focal invadindo o lúmen por 0,5 milímetros, pelo menos 0,5. Qualquer medida acima de 0,5 é uma placa. Então, aqui vemos uma estrutura focal invadindo, aqui outra, o lúmen por 0,5 milímetros, uma placa carotídea. A outra definição é quando você vê o complexo miointimal e ao lado dele há tipo um complexo intimal, só que mais espesso. Se esse complexo intimal que você está vendo aqui for 50% menor do que esse, aqui é uma placa. Então isso aqui não pode ser 50% maior do que o complexo intimal circundante. E a outra definição de placa é a espessura. Uma espessura do complexo intimal acima de 1,5 milímetro. Então observe, a espessura não pode passar de 1,5 milímetro. No momento que a espessura do complexo intimal passou de 1,5 milímetro, não é mais um complexo intimal, e sim uma placa, e aí você nem vai citar no laudo, você vai citar no laudo, inclusive, aliás, que o complexo intimal não deve ser medido no momento em que há placas ateroscleróticas. Aqui alguns exemplos de placas. Aqui uma placa calcificada, uma placa que está invadindo o lúmen. Aqui, placa parcialmente calcificada, fibrosa. Aqui uma placa fibrosa, já com ulceração. Então, nós temos que saber como identificar as placas. Então, nós temos que saber identificar essas placas. E, num próximo curso, você vai saber como descrever essas placas e a importância delas também e como saber o grau de estenose. Tem 2 cursos, um que é pelo Doppler, o grau de estenose, e o outro pelo modo B. Aconselho vocês a fazerem para ter mais conhecimento sobre isso. E a medição é feita somente na parede distal. Você observa aqui a parede proximal e a parede distal. Então nós sabemos que o som chegando aqui de cima, ele tem uma maior facilidade de mostrar o que tem atrás de uma área líquida, como o sangue. Então é uma janela acústica para a parede distal, o que não tem aqui na parede proximal. Então, por motivos físicos, há uma maior exatidão na parede distal. Às vezes, você vai ver até que a parede proximal é mais nítida, mas a orientação é medir na parede distal. E você sempre vai conseguir uma boa imagem da parede distal se você tentar. E por que a carótida? Você sabe que o complexo intimal ele pode ser medido em outras artérias, porque na verdade todas têm as mesmas camadas. Mas não podemos medir na femoral nem na radial, porque a carótida ela está mais relacionada com eventos cardiovasculares ou cerebrovasculares. Então, no momento em que foi definido que a carótida é mais relacionada com isso, não adianta fazer a medida em outras artérias, apesar de que todas seriam possíveis medir. E por que a carótida comum? Por que não bulbo, carótida externa ou a carótida interna? Porque sensibilidade para fatores de risco vascular
é maior em relação às outras partes da carótida. E o acesso é mais fácil. Você consegue ter um acesso mais fácil à carótida comum que as outras áreas da carótida, como a carótida interna e externa. Porque a carótida comum ela fica alinhada com o transdutor, mais superficial, então ela tem uma definição muito melhor. Então ali também, isso também fez com que fosse um fator predisponente para que ela fosse escolhida para ser examinado o complexo intimal. Então, tem que ser a carótida e tem que ser a carótida comum. Agora, qual segmento da carótida comum que a gente deve medir? O segmento distal da carótida comum a 1 centímetro da bifurcação. Temos a bifurcação aqui. Até 1 centímetro dela devemos fazer a medida. Bem neste local. Então, temos que ter uma noção da localização exata de onde medir o complexo intimal. Existem 3 tipos de medidas básicas para realizar a medida do complexo intimal: automática, semiautomática e manual. A automática está surgindo agora, vem em aparelhos muito mais sofisticados e não é o motivo da aula porque nós estamos aprendendo. Então vamos ver aqueles que são comuns para você no dia a dia. Na medição manual tem uma desvantagem, que o operador defina os limites do complexo miointimal. Tem uma vantagem, o operador pode ajustar a qualidade e aumentar o tamanho da imagem. Tem outra vantagem, ela é universalmente disponível. Todos os aparelhos permitem que se faça uma medida do complexo intimal. Você só precisa ter uma profundidade boa para ver aquela imagem e ajustar o caliper no local certo. E um fator negativo, exige um controle rigoroso para aquela imagem, ou seja, é bem operador dependente. Então, pode demorar para conseguir também pegar uma imagem perfeita. Vamos ver então agora as medições semiautomáticas, vantagens e desvantagens. O software que define os limites do complexo intimal. Não é mais o operador só coloca o local mais ou menos onde ele deve medir. Ele deve medir naquele local a 1 centímetro de distância da bifurcação. Ali o aparelho faz o resto. Proporciona em uma única variação mais de 500 pontos. Observe, aqui há uma linha, todas essas linhas são pontos de medida do complexo intimal, enquanto ali é apenas um ponto, o ponto medido por você. O software tem alto custo, porém, hoje os aparelhos já estão vindo com esse software. Isso é uma grande vantagem. Bom, a medida manual, então aqui um exemplo, feito manualmente, apenas um ponto. Outro exemplo de medida manual. E agora, a medida semiautomática. Observe bem, nós definimos o ponto onde devia ser medido e ele mediu 542 pontos daquele segmento, ao invés de 1. Aqui, ele mediu menos, 182. Mesmo assim, foi muito grande o número de pontos e aqui vemos a qualidade que o aparelho identificou. Então foi a qualidade máxima. Você fez uma boa, colocou num bom local, ele conseguiu medir perfeitamente bem, então ele está lhe dizendo que aquela medida está adequada.